Bem-vindos! Essa aula de esboço, ou também sketch, bidimensional, no Autodesk Inventor. Nessa aula, nós aprenderemos a navegar entre os planos ortogonais, selecionando o melhor plano possível, ter familiaridade com isso, para a gente poder traçar o esboço bidimensional da melhor forma possível, tá? Vamos ver as ferramentas do esboço, quais são as principais ferramentas, como a gente usa elas de uma forma mais otimizada possível. Vamos ver também como se faz o dimensionamento do esboço, ou seja, a cotagem. E, por último, nós vamos ver os posicionamentos, ou melhor, as relações que existem entre as entidades do esboço. Então, para isso, peço que vocês abram o software de vocês, o Autodesk Inventor. Vamos lá para o software. E vamos iniciar uma nova peça, new part, tá? Eu posso iniciar aqui de novo. Vamos iniciar uma nova peça, new part. E aí, então, essa janela que aparece, a janela de modelagem, ela tá vazia agora no momento. Então, agora, aqui nós vamos ter o seguinte. Toda a peça, quando você vai modelar a peça, ela inicia por um esboço. Então, não só uma peça inteira, mas também partes dela, quando você está modelando, você vai iniciar por um esboço. Pode ser um esboço bidimensional ou tridimensional. Em geral, é o esboço 2D que nós vamos usar. Então, eu vou clicar aqui para iniciar um esboço e vai aparecer o polígono aqui de planos ortogonais para a gente escolher um plano. Todo esboço precisa estar num plano ou numa superfície. E para isso, então, que nós devemos sempre escolher um plano. E vamos dar uma olhada nesses planos aqui. Então, existe um plano aqui que está alinhado a uma das três vistas ortogonais que nós conhecemos de desenho técnico. A vista de topo, a vista lateral, direita ou esquerda, e a vista frontal ou a vista traseira. Então, nós vamos escolher um plano, pode ser o plano frontal, para fazer esse esboço, para iniciar esse esboço. Sempre que eu escolho um plano, é bom eu orientar através desse cubo o plano paralelo, né, ou melhor, eu orientar a vista de acordo com o plano que eu estou escolhendo, para que eu veja o plano de frente, de forma planar. Então, eu vou escolher o plano frontal, que é o plano XY, e vou clicar nele. Isso vai nos abrir um esboço nesse plano. Então, no momento, eu tenho aqui um sketch na árvore de projeto, sketch 1 aberto. Eu tenho aqui a barra de ferramentas do esboço ativada. E agora sim eu consigo ver várias ferramentas aqui para eu realizar realmente a modelagem desse esboço bidimensional. Então, vamos lá. E outra coisa que tem aqui, nós temos aqui os eixos representados, os eixos coordenados, né, imaginários x, y, e no meio deles, esse ponto será a origem desses eixos. O que é essa origem? Essa origem é um referencial global desse sistema de coordenadas. Então, é muito importante ela estar sinalizada, porque toda geometria deve ser relacionada com a origem. É uma forma de dizer para o programa, olha, a geometria está nessa localização. Então, tudo está em relação a um referencial. E esse referencial é a origem. Então, vamos lá. Vamos fazer... A primeira coisa que a gente vai fazer, um retângulo, que é uma geometria simples de se trabalhar. Para mostrar algumas coisas para vocês. Então, selecionar retângulo, como que eu modelo, como que eu desenho. Eu clico na parte que eu achar melhor, arrasto e clico novamente para soltar. E aí, ele traça aqui um retângulo qualquer. Percebam que as minhas unidades estão em polegadas no momento. Para alterar as unidades,
É sempre bom alterar as unidades e passar elas para o sistema internacional. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, desativar de novo, voltar esse retângulo e vou alterar as unidades. As unidades eu altero na barra de Tools, né, ferramentas, Document Settings, Units, vou para milímetros e massa, quilogramas. Sempre que você inicia um documento, você deve alterar as unidades. E agora eu volto aqui para a aba de Sketch e faço de novo o retângulo. Então, vamos lá, retângulo, fiz o retângulo novamente. O que agora a gente pode analisar esse retângulo? O que aparece aqui? O retângulo tá com os contornos lilás ou azulado e aparece algumas coisas, uns símbolos aqui. Esses símbolos são os tais de posicionamentos ou relacionamentos que eu falei para vocês, que eu mencionei no início. Eles também são chamados em inglês de constraints, né? Eles que limitam o posicionamento da geometria. Por exemplo, que geometria? Nós temos 4 arestas aqui. Essas 4 arestas estão paralelas a alguns eixos e perpendiculares entre si. Então, justamente, nós vamos ter esses constraints, essas limitações de geometria aqui sinalizados. Então, aqui, por exemplo, o sinal de paralelo, e aqui nós temos o sinal de ortogonal. E nós podemos criar elas na nossa geometria, justamente para criar essas limitações entre essas partes do desenho, certo? Agora, o que é natural a gente fazer? Natural a gente dá uma medida, uma dimensão, uma cota para esse desenho. Como que eu vou fazer isso? Dimensão. Então, dimensionando, nós usamos essa ferramenta de Dimension. Clico nela, de uma forma muito simples, que a primeira forma de dimensionar eu clico na geometria, no caso, a aresta aqui. E aí, eu simplesmente arrasto o mouse para cima, e aí ele abre uma pequena janela de edição, onde eu coloco a medida que eu desejo para essa aresta. Dei a medida que aconteceu aqui, ele zoomou, ele fez um zoom para dentro. Para eu voltar facilmente, eu clico aqui de novo na vista frontal, aqui nesse cubo, que eu gosto muito de navegação nesse cubo. E aí ele volta, dá um zoom out de novo. A mesma coisa eu posso fazer com essa aresta aqui. Tá selecionada a dimensionamento, eu puxo a dimensão aqui e poderia fazer a mesma coisa. Só que eu vou mostrar outra forma de fazer o dimensionamento. Então, uma das formas é, como eu falei, clicar na geometria, clicar na aresta. Outra forma é dimensionar entre duas geometrias. Então, por exemplo, aqui eu vou dimensionar essa aresta entre os dois pontos. Então, eu vou clicar num ponto aqui, clico no outro, só um minutinho, de novo. Clico no ponto, clico no outro e puxo a aresta. E puxo a dimensão. Outra forma é, de novo, clica na ferramenta, clica na outra e ele já me mostra essa aresta. Eu vou dimensionar ela de 150 milímetros e aqui eu tenho esse retângulo agora dimensionado. Nós falamos de ferramentas, de desenho, dimensionamento, posicionamento. Agora, posições ou essas relações, constraints. Fica fácil aqui de mostrar o seguinte. Se eu clicar, eu vou clicar aqui, que é Show Constraints, tá? De novo, a gente vai... E aí, eu clico na geometria que eu quero exibir esses posicionamentos. Eles aparecem aqui e eu posso editá-los. E aí, eu vou selecionar esse ortogonal aqui, vou selecionar essa. Agora, deixa eu mostrar o que pode acontecer, por que é importante ter esse tipo de constraints, né, limitações.
Então, digamos que nós temos aqui a dimensão de 300, 150 aqui. E aí, eu tirei as relações, posicionamentos do retângulo, não tem nenhum aqui. E aí, agora eu quero dimensionar esse lado aqui. Eu vou dimensionar de 100. E olha o que acontece. Porque eu tirei a ortogonalidade aqui, a relação de paralelo. E aí, então, eu perco a forma retangular. Acontece que isso pode ser usado tanto a nosso favor quanto contra. Então, é importante saber que existe isso, que isso vai manter, que essas limitações, essas relações vão manter a geometria na forma que você quiser. Se você não quiser, você pode usar elas a favor para você ir trabalhando, moldando, modelando a sua geometria. Vou apagar essa geometria aqui. Eu vou selecionar tudo e apagar, continuando aqui no mesmo esboço. Eu vou fazer um retângulo de novo. Uma última coisa que eu quero mostrar aqui sobre o esboço. Então, lá eu tinha um retângulo, dimensionei ele, dimensionei aqui o valor que eu quero. Mas falta mais uma coisa pra gente tá com a modelagem correta do esboço. O que falta? Falta relacionar essa geometria à origem, ao referencial. Falta dizer para o programa o seguinte: ok, essa figura tem 300 de um lado, 150 do outro lado, ou seja, nós tem uma dimensão, mas ela também tem uma posição em relação ao referencial, que eu já falei que é a origem. Então, a gente pode fazer isso de algumas formas. E uma das formas mais simples, já que nós estamos com o esboço aqui já desenhado, é criar um posicionamento. Esses posicionamentos, esses relacionamentos estão aqui, tem vários, tem esse aqui que é o coincidente, colinear, concêntrico, paralelo, perpendicular, tangente e assim por diante. Bom, então voltando aqui, eu estava falando que uma última coisa que a gente precisa é relacionar a geometria já definida, já cotada com a origem. E para isso nós vamos usar uma constraint também de coincidente. Só que uma das formas mais simples de fazer isso é selecionar a geometria que você quer relacionar. Então, no caso aqui vai ser esse vértice aqui, eu vou selecioná-lo, vou segurar a tecla Ctrl, vou selecionar de novo, esse vértice, a origem que eu quero relacionar, e aí eu vou clicar aqui em posicionamento coincidente, e automaticamente esse retângulo é levado até a origem, e o esboço fica com contorno preto. Isso significa que o esboço está completamente definido. Esse é o termo correto, completamente definido. Ele está relacionado com o referencial global e está cotado. Então, ele tem dimensão e posicionamento conhecido para o programa. Então, feito isso, nós encerramos o esboço. Vou finalizar aqui, Finish Sketch. Agora, esse sketch está aqui. Eu vou para visualização em perspectiva, ele tá aqui no plano frontal, alinhado com o plano frontal, e esse esboço está pronto para ser usado por alguma ferramenta de modelagem de sólido, por exemplo, extrusão, revolução, varredura, loft. Essas ferramentas nós vamos ver, estudar nos próximos vídeos. Eu vou fazer aqui para mostrar um outro plano para vocês. Eu vou de novo abrir um esboço, iniciar um esboço. E agora eu vou selecionar. Vamos fazer o seguinte: vamos, em vez de um esboço, eu vou mostrar
em vez de um plano, eu vou mostrar como se faz numa superfície. Então, rapidamente eu vou... Sem entrar em muitos detalhes, eu vou realizar uma extrusão aqui desse esboço. Pode ser um cubo aqui, certo? E agora eu tenho uma geometria. Essa geometria apareceu como extrusão na árvore de projeto. E eu quero agora fazer nessa face, eu quero criar um esboço. Para isso, eu preciso selecionar a face e iniciar um esboço. E aí, o desenho, esse novo esboço, ele vai estar alinhado com essa superfície. Então, ele vai estar nessa superfície, ele vai estar dependente dessa superfície. Então, eu vou aqui traçar um círculo, por exemplo, vou dimensionar esse círculo de diâmetro 100, cotei, mas mesmo estando nessa superfície, eu preciso relacionar esse círculo com a origem. Então, a forma mais fácil que eu tenho é fazer a cotagem do centro em relação à origem. Então, só para arredondar os valores aqui, vocês lembram que no desenho técnico a mesma coisa, a gente tinha que cotar o posicionamento do centro em relação a algumas bordas da peça, por exemplo. E agora aqui a geometria ficou, o círculo ficou preto, isso significa que o esboço está definido. E vou finalizar sketch, vou finalizar vou finalizar o esboço. Por que a gente precisa disso? Porque às vezes a gente precisa, por exemplo, fazer um furo nessa superfície. E eu preciso iniciar o furo nessa superfície, né? E às vezes essa superfície não está alinhada com nenhum dos 3 planos básicos ortogonais que existem. Bom, então com isso eu mostrei para vocês como que nós trabalhamos com os esboços. Então a gente viu que pode-se fazer o esboço em um dos 3 planos originais, né, que existem, que estão alinhados com o plano superior, com as vistas superiores, superior, frontal e lateral. Então, escolhendo um desses planos, que no caso são formados pelos eixos ortogonais x, y, z, aqui no Inventor. E também eu posso criar um esboço numa superfície de uma geometria já existente. Então, a gente viu o dimensionamento, como é feito, e também vimos alguns posicionamentos, algumas relações. Com isso, nós encerramos essa parte do esboço. E a gente vai trabalhando esse esboço, essa parte do esboço também no decorrer de outras aulas. E então, o próximo assunto será a extrusão. A gente vai usar essa ferramenta, vai aprender a extrudar e a fazer o corte extrudado no próximo vídeo. Até lá!